Tá? Eu até anotei aqui para comentar hoje uma frase do Clóvis de Barros Filho, que ele fala assim, é muito simples, mas eu quis anotar para que eu não esquecesse nenhum termo da maneira que ele se pronuncia. Você sabe que encontrou a felicidade quando vive um momento que não quer que acabe. Vamos esquecer um pouco isso agora, do momento da felicidade do nosso cotidiano, da felicidade pessoal. Vamos transferir para o mundo corporativo, que é o que a gente entrou em tema agora. Quando você está feliz no trabalho, independente de você ser um funcionário, de você ser um empreendedor, se você ser um empresário, CEO, sócio, enfim. Mas quando você está feliz, você realiza isso com uma grandeza muito grande. E isso flui naturalmente. É claro que o teu equilíbrio emocional vai trabalhar muito fácil com todas as adversidades que você vivenciar. Ainda que o mundo corporativo seja complexo, ainda que existam problemas, você vai, de alguma maneira, conduzir isso de uma maneira muito boa. Ou seja, você vai passar por cima, falando popularmente, dos problemas que existem. E é muito fácil fazer isso no início. Vai chegar um estágio ao qual você já, mesmo sabendo o que fazer, já não consegue mais lidar com a situação, porque as influências externas estão te controlando. Então, se você não tem um equilíbrio emocional, onde você está feliz fazendo aquilo, você tem essa sensação de encontrou a felicidade, porque é aquele momento que você fala, não quero que acabe isso nunca mais. Por outro lado, você tem uma razão de entendimento dos processos, sabe lidar com o ser humano, você vai ter uma facilidade tão grande de trabalhar a sua mente diante desse conflito, dessa adversidade, que você acaba oferecendo a solução para quem está te criando o problema. E essa pessoa acaba até absorvendo, porque ela não consegue te atacar. Então, veja, é uma coisa muito, muito difícil, é uma evolução necessária de todos nós, seres humanos. Por outro lado, existe o teu comprometimento, de você querer fazer. Sim. Você precisa querer tomar essa atitude e tomar a frente para que essa felicidade aconteça. Isso não vai acontecer, cair de nenhum lugar, não vai vir para a sua mente simplesmente assim. É uma série de ações e processos que vão te transformar nessa pessoa. E aí você leva isso para o teu cotidiano, para o ambiente de trabalho, e faz com que isso possa ocorrer de uma maneira tão ampla, que a tua vida vai ser, não um mar de rosas, mas pelo menos volta naquilo que falamos anteriormente, caminhando para um cenário mais positivo, de você viver bem, conseguir se preocupar com coisas que realmente importam, de valorizar o ser humano, ter mais empatia, compreensão, tudo aquilo que hoje a gente sente falta, né? Nos outros, sim, você começa a ter, e talvez você consiga transmitir para os outros de uma maneira mais positiva. Se eu falar demais, você me interrompe, que filosofia faz a gente... Não, imagina, a filosofia é isso aí mesmo, é bate-papo, conversa longa, porque você vai lembrando. Enquanto você estava falando, eu estava lembrando felicidade. O Schopenhauer, ele tem uma visão muito particular sobre a felicidade, né? Ele diz, assim, ele parte de um pensamento filosófico pessimista. Ele é uma criatura pessimista. Ele já é pessimista por ele mesmo. Ele bebe da mesma fonte que o Kant. Então, ele tem ali uma razão profunda. Ele tem algumas coisas para ele, elas não vão fazer um sentido como esse que você falou do Clóvis. Então, assim, se você está feliz, putz, todas as coisas vão fluir bem. A positividade vai estar aqui em cima. Mas você também tem que manter esse negócio aqui em cima, porque qualquer coisinha que tire você daquele estado já dá uma desequilibrada. Verdade. Mas o Schopenhauer, ele já vem numa constante de que é assim, a felicidade não existe. A felicidade é uma busca eterna daquilo que você acredita que pode chegar, mas ela não vai chegar. E é exatamente aí que eu quero chegar. Não seria o ser humano, às vezes, masoquista? Acredito que sim. Quer ficar sempre naquela ideia do que, nossa, mas isso podia... Às vezes fica essa sensação quando eu olho para algumas pessoas. Nossa, mas se essa pessoa não fosse desse jeito, mas se essa planta não tivesse nesse lugar, parece que é aquele lance do outro que a gente estava falando no começo da nossa conversa. Então, parece que é sempre, como dizia Sartre, o inferno são os outros. Não é isso? Isso. Os outros não sou eu, são os outros. Então, dentro dessa ideia, será que não é isso, às vezes, que a gente vê muito acontecendo? Você como gestor, como coaching,
Você não percebe, às vezes, que parece que o ser humano, não estou falando que é especificamente a moçada que está ali naquele momento, naquela empresa. A constituição do ser humano. Parece que ele sempre é o penadinho, ele está sempre mal, para baixo. Tudo não vai dar, é assim, não vai dar certo. Nossa, se aquele carro fosse meu... Mas ele mesmo não move uma energia para ele ter aquele carro, uma felicidade, não dá um impulso na vida dele. Às vezes não acha que é isso que acontece lá, mas às vezes não parece que o mundo corporativo está muito kantiano? Vou falar para você um trecho do livro do Gabriel Garcia Marques. A sabedoria nos alcança quando não nos serve de mais nada. Perfeito. É uma realidade, sim, Cláudia, é uma realidade. Não dá para generalizar, claro, mas você vai verificar muito no mundo corporativo pessoas acomodadas em sua zona de conforto. Eu gosto muito, né? Agora eu vou sair um pouco do cenário, vou entrar para filmes, séries. A série Suits, que eu adoro, eu acho sensacional. O personagem protagonista principal, Harvey Specter, ele fala assim: as pessoas preferem aqui, eu quero viver minha vida aqui. Então, você tem que ter esse padrão para você. Você tem que ter um padrão mais alto, você tem que querer coisas maiores, ter um objetivo maior e buscar isso. E isso não de forma nenhuma, eu sei que às vezes é muito taxado disso, isso é uma prepotência, isso é uma arrogância, você tem que ser mais humilde. Forma alguma tem a ver com humildade, nada. As pessoas precisam buscar aquilo que elas desejam, elas precisam conquistar aquilo. Isso não significa passar por cima de outras pessoas, não significa você obter favores para conseguir e prejudicar outras pessoas, não tem nada a ver com isso. Você precisa ter atitude, buscar aquilo que deseja. Então você vai querer encontrar essa felicidade, você vai querer encontrar aquele emprego, você vai querer conquistar aquele trabalho como? Correndo atrás, fazendo. Poxa, mas eu já fiz tanto, já lutei tanto e mesmo assim eu não consigo o meu resultado. Existem duas situações. Ou você não lutou o tempo suficiente ainda, você precisa lutar mais, ou você está no caminho incorreto. Ou seja, pode ser até que aquilo que você está buscando não seja para você. Sim. E é isso que você tem que analisar. Então, ou seja, esse percurso todo está envolvido a si próprio, que é trabalhar e fazer isso acontecer. Então, há sim esse cenário de vitimização, de encontrar, poxa, isso não dá certo, eu não quero, isso é uma porcaria, eu vou fazer de qualquer jeito, isso não presta. Ou quando você conquista algo, você não valoriza, você se vitimiza, transformando isso num problema diário. Tem uma coisa que a gente fala num treinamento, que eu estou tentando me recordar aqui para poder expor, que é muito, muito assertivo. Tem aquele funcionário que a gente brinca, né, na verdade, falando do funcionário complicado, um funcionário chato. Esse é o termo exato, funcionário chato. Que é aquele que ele acorda na segunda-feira reclamando que é segunda-feira, aí na terça, na quarta e na quinta ele também reclama disso, só que na quinta ele consegue um pouquinho de inspiração, porque daí é sexta-feira. Quando chega sexta-feira, aí que ele respira, tô aliviado, chegou sexta-feira, tô livre das minhas atividades, dos meus trabalhos, das minhas obrigações. Aí chega o final de semana, ele é tão pessimista, tão negativo e tão vitimista que ele estraga o churrasco da família, porque tá intrínseco nele ser dessa forma. E aí vem o domingo, que é o dia onde ele pausa, respira, já está reclamando da segunda-feira que vai começar e vai recomeçar a semana. Então, é uma situação que dentro do trabalho de coach comportamental, em treinamentos, no diálogo entre amigos, nas lives sobre filosofia e comportamento humano, eu procuro muito frisar isso. Transforme a sua vida. Não espere o ambiente transformar. Você que tem que transformar o ambiente. Procure fazer o melhor, esteja preparado para as oportunidades, converse, aproveite, relacione-se. O não você já tem, então tente o sim. Aproxime-se, fale, coloque pontos que são determinantes, que podem fazer você ter um resultado muito positivo. Só depende de você. E se der errado, tudo bem. Vira a página, segue adiante e consegue. Não adianta você ficar na empresa, no trabalho, no relacionamento pessoal, na vida se lamentando. Às vezes a dor vem de maneira inesperada. Sim. Trabalhe com a dor naquele momento, vire a página e siga em frente. É a melhor forma de você ter a sua relação humana de uma maneira mais
positiva. E só para finalizar essa parte, te deixar à vontade de continuar, eu me recordo que às vezes, assim, em algumas conversas, até perguntas que eu recebo pela internet, algumas pessoas falam, mas é fácil você escrever isso, falar isso, porque você já está acostumado, você sabe o que dizer, você já passou por isso, ou você teve uma oportunidade diferente. Não, isso eu construí na minha vida pessoal e profissional. E ainda que eu tenha passado por isso, eu aprendi com isso. Então está no momento de você aprender também, né? Ouvir um pouco mais a si próprio, lidar melhor com a sua autocrítica e com aquilo que você escuta das pessoas. Faça o filtro, absorva. Né? Então, se nós estamos falando aqui, por exemplo, para as pessoas, nós estamos com propriedade, você falando da parte educacional associada à filosofia, eu falando da parte de gestão de pessoas associada à filosofia, porque temos propriedade de falar